Olá, olá, queridos! Tudo bem? Ei, Cleveland Browns, hein? No final do vídeo eu falo mais sobre, fique comigo. Vamos lá, rever um pouco da semana 2 da pré-temporada, com 7 coisas que você precisa saber, inclusive tirar a minha garrafinha aqui da frente, né? Uma das coisas que você precisa saber. Vamos juntos, então, falar sobre um pouco do que aconteceu. Ok? Vamos lá? Não vai ter vinheta, não. Vamos começar logo de uma vez esse negócio e vamos que vamos. Seguinte, a disputa de terceiro reserva do Pittsburgh Steelers ela é um tanto quanto interessante, porque a gente tem o Drew Allar, que foi um quarterback escolhido... É difícil falar Drew Allar. Allar. É difícil, né? A gente podia começar a chamar ele de Drew Allar. Allar é mais legal de falar. O Drew Allar, ele... Não, sacanagem, eu fico bravo quando eu erro o meu nome. O Drew Allar, ele foi escolhido na terceira rodada, a gente sabe que ele precisa ser lapidado. Eu vi de maneira sensível uma melhoria na primeira semana, mas eu acho que nessa última semana ele voltou um pouco para a realidade. Ele está competindo com o Will Howard, né, que foi campeão universitário e tudo mais, e vocês lembram que no ano passado eu fiz um vídeo dizendo que ser campeão do college como quarterback não significa necessariamente que você será um grande quarterback na NFL. Claro que existem casos que as duas coisas ao mesmo tempo acontecem, por exemplo, Joe Burrow, campeão em 2019, primeira escolha geral do draft e um bom quarterback. Eu acho que isso vai acontecer com o Fernando Mendonça também, mas não necessariamente é o caso, né? Na minha visão, no caso do Howard, não era o caso. Foram 2 interceptações, mas além das interceptações não jogou bem. E o Drew Allar voltou um pouco à realidade, né? 11 de 23, e assistindo os passes dele, e as corridas também, né? Porque no início do jogo ele começou a correr um pouco com a bola, eu senti ele um pouco afobado, né? A defesa dos Jets acho que fez um bom trabalho tirando o meio do campo, e acho que o fundo do campo também, e aí ele começou a fazer progressão meio afobado, o trabalho de pés começou a ficar meio cagado. Enfim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vai ser uma analogia esportiva, a gente não vai tão longe assim. Semana passada, eu fiz minha primeira aula de tênis. E aí, tipo, é um esporte difícil de aprender, mas obviamente eu simplesmente não vou desistir, porque se eu aprendi minimamente a tocar violino como adulto, eu acho que eu consigo fazer outras coisas se eu estiver disposto a isso. E aí, quando você vai ficando cansado, no final da aula tal, cara, tudo que você tá aprendendo ali vai pro cacete, né? E a mecânica vai pro espaço, e eu senti ele um pouco afobado, e a mecânica indo pro espaço, e ele voltando, regredindo o trabalho de pés e tudo mais, que é uma coisa que precisa melhorar. Mas a tendência é que o Drew Allar seja o futuro do Pittsburgh Steelers, e o Will Howard eu acho que vai ficar de xeres. Abraço para vocês todos do Rio de Janeiro. Continuando, o DeJon Stribling, que foi uma escolha bem questionável pelo San Francisco 49ers, sobretudo pela questão da capacidade dele de correr rotas e tudo mais, fez um bom jogo na semana 1 contra os Titans e, na medida do possível, fez um bom jogo na semana 2 também. Vale lembrar que o Brandon Ayuk não é qualquer tipo de perspectiva para São Francisco, ou talvez para qualquer outro dos 31 times da NFL. O Mike Evans machucou no início da pré-temporada, nada grave, mas obviamente os 49ers, o Kyle Shanahan não vai forçar nada aqui na pré-temporada. E o Stribling vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que é pré-temporada, a gente não pode levar nada a ferro e fogo, nem para o bem nem para o mal, mas gerou-se uma narrativa positiva, vamos dizer assim, né? Mais um jogo com recepção, mais um jogo aparecendo. Aliás, falando em recebedor, deixa eu anotar aqui para falar sobre o Carnell Tate. Vai ser importante no quinto tópico. E vamos ver aí, porque esse elenco de recebedores de São Francisco, no papel, quem chegou, eu acho que ajuda a dar profundidade, coisa que não tinha no ano passado em meias lesões que aconteceram, né? Porque neste ano você tem um calouro jovem, o Stribling, que está fazendo uma boa pré-temporada. Você tem o Mike Evans, que é um tremendo alvo no perímetro, sobretudo na red zone. É um jogador que talvez não existiu na era Kyle Shanahan em São Francisco. E guardadas as proporções, fisicamente, o Kyle Shanahan não tem um wide receiver assim desde o Mike Evans. O Mike Evans, tô doido. Também da NFC Sul, do Julio Jones, quando ele foi coordenador ofensivo dos Falcons. Lógico, o Mike Evans e o Julio Jones são duas coisas diferentes, mas fisicamente falando, né? Essa presença no perímetro e bolas contestadas. Então, ficar de olho aí nesse corpo de recebedores de São Francisco. É óbvio que Seattle tá à frente e os Rams estão à frente, mas não sei se dá para desprezar São Francisco na briga pela divisão. Terceiro tópico que eu quero conversar com vocês sobre a pré-temporada é como é difícil ser quarterback na NFL. Talvez vocês tenham visto o vídeo do Jalen Hurts com uma GoPro no capacete, fazendo a progressão e um monte de gente enorme na frente dele de linha ofensiva e linha defensiva, e é por isso que a gente fala que é tão difícil ser quarterback com menos de 1,80 m na NFL, né? Porque você perde muito do campo de visão. Tipo,
quando você tá no carro, você tem que subir um pouco o banco, sabe? Quando tem carro que sobe o banco, eu gosto de deixar bem alto para ver o capô e o máximo possível da rua. Eu acho que o princípio é parecido nesse sentido no futebol americano. E aí eu separei 3 exemplos aqui pra gente falar sobre. Trey Lance, Jalen Milroe e Anthony Richardson. O Trey Lance também nada demais nesse último jogo. É impressionante como ele é o mesmo quarterback das pré-temporadas que a gente viu em São Francisco. Eu fui um dos que defendeu muito o corte aí. Foi corte ou troca? Nem lembro se foi trocado. Acho que foi uma trocada para uma 7ª rodada, uma coisa assim para Dallas, né? Mas eu fui um dos que defendi muito que São Francisco seguisse em frente em relação ao Trey Lance. Eu lembro até a expressão que eu usei na época, sunk costs. Irmão, já era, tá? Por exemplo, você que tem ações de uma dada varejista aí na Bolsa de Valores, desapega, cara, já foi, já era, sunk costs, ok? Então eu acho que nesse caso o Trey Lance foi isso para São Francisco. A sorte dos 49ers é que eles gastaram muita escolha aí para capital de draft para trazer o Trey Lance, mas conseguiram o Brock Purdy na última escolha do draft, né? O Jalen Milroe, segunda pré-temporada para ele, 2 interceptações, a primeira foi mais feia que a segunda, um passe em zona, com a marcação em zona no meio do campo, ele forçando uma coisa de simplesmente não existir. O processamento dele de jogo não existe. E esse é outro que na época do draft eu falei, olha, atleticamente muito dotado, tem um dom mesmo atlético, o braço e tudo mais, mas não é só isso que basta, e ficou muito evidente a diferença do Drew Lock para o Jalen Milroe no jogo que você acompanhou conosco ontem no Sport TV. E o Anthony Richardson é outro que, cara, me deu tristeza assistir ele no Pockets. O processamento não existe e ele é engolido pela defesa, porque na NFL você não vai ter 3, 4 segundos, né? Então, é isso. É muito difícil ser quarterback na NFL. E esses 3 exemplos aqui, o Trey Lance foi uma escolha top 5, um jogador que atleticamente é fora da curva, ele correndo com a bola mostra isso, o irmão dele é wide receiver, então até uma questão genética, os caras realmente são abençoados, mas não é isso que basta. O Jalen Milroe jogou em Alabama, mas não é só isso que basta. E o Anthony Richardson é um protótipo físico na posição de quarterback, pique Cam Newton, mas só isso, não basta. Vamos falar de Fernando Mendonça? Foi na quinta-feira o jogo, você também conferiu conosco no Sport TV, aliás, temos mais 2 transmissões de pré-temporada na quinta e na sexta. Tem Cleveland. Se eu sou o Todd Monken, eu não coloco o Deshaun Watson nesse jogo, mas tudo bem, daqui a pouco eu falo sobre. Mas o Fernando Mendonça, ele teve uma pick six bem feia pelo Marcos, né, no meio do campo. Eu fiz análise tática dessa jogada lá nos meus stories no Instagram, então já se perdeu, né, porque foi há algum tempo, mas eu devo fazer mais análise tática sim, tanto nos Reels no Instagram como nos stories, tá? Então já me siga lá, @AntonyCurti no Instagram, se você quiser ver esse conteúdo também. Aqui no YouTube fica um pouco mais complicado e tal, mas lá dá pra fazer. E, cara, é uma questão de conforto, né? O próprio Mendonça, cujas entrevistas são fantásticas, realmente assim, parece que é um mini-me do Tom Brady dando entrevista, é maravilhoso. E aí ele foi perguntado, o que mudou nessa sua transição do college para a NFL? Aí ele falou, agora eu dirijo para o trabalho, né? Porque antes ele não precisava, na universidade, e as defesas são muito mais rápidas, né? E é isso, as defesas são muito mais rápidas, mais complexas, o próprio Peyton Manning sempre falou isso, no primeiro ano que o Peyton, aliás, teve aí o recorde de interceptações por um quarterback calouro, que ainda ele tem, inclusive, ele fala que é um vespeiro na frente dele, e aí aos poucos o jogo foi ficando um pouco mais lento, no sentido positivo, né? A defesa foi ficando cada vez mais lenta, ele conseguiu antecipar melhor, e é isso, é uma questão de memória muscular até às vezes, que dá mais conforto, como, por exemplo, entrar numa garagem nova, você se muda, isso aconteceu comigo, e aí você tem que pegar algumas deixas, tal, de onde vira o volante, e aos poucos as coisas vão engrenando até entrar no piloto automático no cérebro, né? Até você não precisar pensar em tudo que você está fazendo. E é por isso que o Fernando Mendonça, como já bati na tecla algumas vezes, ele tem que continuar no banco até que seja lapidado. Não tem por que queimar esse menino. Ele é muito talentoso. Atleticamente também é o que você quer na posição. Ele corre bem com a bola. Vídeo, touchdown contra Miami na final do college, na red zone. O braço dele é o adequado. As comparações que eu fiz na época do draft... Tchau, amor! As comparações que eu fiz na época do draft é tipo uma mistura de Matt Ryan e Jared Goff, num bom sentido, né? Então, eu acho que os Raiders acertam. O Clint Kubiak viu isso em primeira mão com o Sam Darnold, como é difícil você dar certo como quarterback na NFL, aliás, vencendo a temática desse vídeo, né? E como o Mendonça acho que precisa ser protegido, não só dele mesmo nessa adaptação, mas de uma linha ofensiva dos Raiders que é abaixo e de um corpo de wide receivers que é abaixo. O que os Raiders têm de bom? Tight ends. O Brock Bowers e o Myers, os Raiders, inclusive, devem rodar bastante pacote 12,
um running back, 2 tight ends e 2 wide receivers, até porque o Clint Kubiak já fazia isso em Seattle, tá? Falando em Seattle, a gente teve Titans e Seahawks. Os Raiders não têm jogo de prime time, então a tendência é que eu não comente os Raiders nesse próximo ano, e os Titans também não. Mas na pré-temporada a gente conseguiu ver os dois. E ontem a gente teve os Titans, e eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, sobre Seattle, rapidinho, né? Porque o McDonald colocou só reservas. Infelizmente, lesão do Bud Clark, que está no plantel como segunda unidade, reserva do Okada e do Julian Love. Uma pena, um jogador versátil, o Emmanuel ainda está se recuperando, e eu acho que poderia ser uma peça muito importante para essa defesa de Seattle. Sobre os Seahawks também, rapidinho, é lá de Arroyo, olho nele, tá? Como eu falei, os Seahawks acho que devem continuar ter essa continuidade com o Fleury, novo coordenador ofensivo, de usar bastante 2 tight ends. Tem o A.J. Barner, claro, que eu acho que fez uma temporada acima da média do ano passado, foi importante nos playoffs, mas o Alad Arroyo é o nome para você ficar de olho, tá? Ele foi bem nos treinos essa última semana e foi bem também nesse jogo, teve um touchdown longo. Sobre Tennessee, o Cam Ward eu vi um pouco do mais do mesmo, e isso me deixou um pouco preocupado. Mas vale lembrar, o ano passado, como eu falei no 32-32 dos Titans, você joga no lixo, porque o Brian Callahan foi mandado embora no meio do ano, então o desenvolvimento do Cam Ward obviamente foi atrapalhado. Tem certas coisas que precisam ser corrigidas, por exemplo, o fumble que ele sofreu, que ele, como eu falei na transmissão, parecia que ele estava saindo da padaria e voltando correndo para casa fazendo um Cooper. Não é assim que você cuida da bola na NFL, tá? Ainda mais contra uma defesa como essa de Seattle, por mais que seja pré-temporada, que é super criativa em termos de pressão simulada e tudo mais. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, ele correu como se ele estivesse no college. Não é assim que funciona. Não tem como correr com a bola aqui, né? Agora, o trabalho de pés me incomoda, como já me incomodava um pouquinho na época do draft. Não houve uma melhora significativa nisso, e isso afeta a precisão, tá? Então, ele precisa recuperar esse vício, ou melhor, sanar esse vício de usar só a força do braço. Não é assim que funciona na NFL. Você precisa ser mecanicamente o mais perfeito possível para reduzir o risco de erro e o risco de turnover e tudo mais, tá? Passando a bola. Notícia boa nos Titans é que o Anthony Hill Jr. fez uma boa partida, né? Teve sack, teve uma interceptação, cortesia do Jalen Milroe, mas vocês devem se lembrar também que era um jogador que eu tinha um pouco acima do consenso, linebacker de Texas, e fiquei ainda mais acima do consenso porque ele caiu com o Robert Saleh, e a expectativa é que o Robert Saleh possa lapidá-lo para ser em Tennessee o que o Fred Warner foi em São Francisco. A comparação é injusta, até porque o Fred Warner, na minha visão, o melhor linebacker da NFL hoje, mas é isso, essas defesas do Saleh, do jeito que elas são estruturadas, marcação em zona, patrulhando no meio do campo, é necessário um cara como o Fred Warner, e eu acho que o Anthony Hill ele tem o que não se ensina, que é o atleticismo. Vamos ver o processamento de jogo e tudo mais, mas é um bom início. Sexta coisa que você precisa saber é que a pré-temporada mudou. A semana 2 da pré-temporada, com 3 jogos, costumava ser um ensaio geral. A gente viu muito titular jogando a semana 1, na posição de quarterback, o Joe Burrow, por exemplo, a semana 2 não jogou. Os running backs basicamente não são mais utilizados, mesmo os potencialmente reservas. Vou dar um exemplo. Jadarian Price. O cara teve quase nenhum volume no college, em comparação a outros jogadores que foram workhorses. Ele foi reserva do Jeremiah Love. E o Mac McDonald nem de perto sonhou em colocar o Jadarian Price em campo. E tá certo, tá? Agora, o Sam Darnold aqueceu e não jogou. E aí você pode se perguntar, Curti, mas você concorda? Eu concordo. Eu faria exatamente isso. Mete o maluco no uniforme, coloca o capacete, vai aquecer e tá ótimo. Não precisa jogar. Os treinos, aliás, o próprio McDonald falou, os treinos são mais intensos do que o jogo na pré-temporada muitas vezes. Tá? Os treinos em conjunto. Né? Quando tem um time viajando para jogar jogos de pré-temporada, eles treinam em conjunto e tal. Foi inclusive o que aconteceu entre Titans e Seahawks nessa última semana. Então, eu não colocaria meu quarterback titular para jogar na pré-temporada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ah, mas é pragmatismo da sua parte. Não. Deu certo. Mas em 99, por exemplo, o Trent Green, que era a salvação da lavoura, machucou. E aí, machucou o joelho e foi pro espaço a temporada. A sorte é que Deus colocou o Kurt Warner no caminho dos Rams. Esse é só um exemplo, tá? De uma lesão de pré-temporada que complica. O Bud Clark é uma outra situação, era uma segunda unidade e tudo mais. O que o Mozão me mandou aqui? Dei tchau pra ela, saiu correndo. Acho que ela não sabia que eu ia gravar. Olha como minha esposa é fofa. Alguém ficou segurando... Na verdade, ela xingou essa pessoa. Alguém ficou segurando o elevador social e tive que passar de salto. Sorry. Tá perdoado, meu bem.
E é isso, eu sinto que a pré-temporada mudou. Eu imaginava que a segunda semana fosse ser um ensaio geral, que a gente fosse ver mais titulares com frequência ou com um pouco mais de tempo. E a gente viu em Houston, CJ Stroud jogou pouquíssimo. A gente viu também vários outros times quarterbacks jogando pouquíssimo e outros sendo até preservados. Mas eu acho que esse é o caminho, né? O Lamar Jackson não jogou, por exemplo, e o Kyler Murray não jogou em Minnesota e por aí vai. E por fim, vamos lá. Cadê? Eu anotei aqui. Abre aspas. O mundo sabe que não é sobre a performance, as vaias. É mais pessoal que isso. Então, acho desrespeitoso. Abre aspas. Última vez em que estive neste campo, rompi meu Aquiles e esses mesmos fãs me vaiaram. Me aplaudiram, aplaudiram, comemoraram, né? Abre aspas. Eu sinto que tenho mais amor em jogos fora de casa. Sabe o que é desrespeitoso, Deshaun Watson? Além do que você fez fora de campo, que eu não vou entrar no mérito aqui, enfim. 230 milhões, 5 anos, 100% garantido. Isso que é desrespeitoso. Desrespeitoso é jogar do jeito que você jogou nessa partida de pré-temporada, contra reservas de Buffalo. Desrespeitoso é a sua postura no pódio. Desrespeitoso é a sua cara de deboche em relação ao torcedor de Cleveland, que desde o Bernie Kosar, nos anos 80, não tem um quarterback para chamar de seu. Desrespeitoso é você pegar esse saco de dinheiro e simplesmente não ligar para a torcida, que é quem financia isso tudo. Isso que é desrespeitoso. O torcedor de Cleveland tem todo motivo do mundo para vaiar o Deshaun Watson. E tomara que vai durante toda a temporada ou enquanto ele for titular. Me revolta profundamente essa situação. E eu me compadeço e me coloco no lugar do torcedor de Cleveland. Sim, são poucos aqui no Brasil, eu sei disso, mas eu faço questão de me colocar no seu lugar e ter essa empatia, porque é simplesmente ridícula a postura do Deshaun Watson. Ridícula. E não é só sobre o dinheiro. Se ele ganhasse R$1.000 por jogo, já seria ridículo. É uma questão de caráter. Ou, melhor, de falta de caráter. Coisa que o Deshaun Watson nunca teve. Nunca teve. E eu já disse nas entrelinhas, nos bastidores, quando a gente esteve no Pro Bowl em 2019, o único jogador que não falou com a imprensa, que ficou com os parça, fazendo caras e bocas, foi ele. Von Miller, Stephen Gilmore, recém-defensor do ano, Drew Brees falou com as crianças. Nem entrevista para criança, com o microfone na mão de repórter, esse canalha deu. Que é isso que ele é. E o que mais me assombra é o Todd Monken, que depois virou e falou assim... Nossa, meu sangue sobe. É horrível ser vaiado, mas é isso. Jogue bem se você não quer ser vaiado. E aí, Todd Monken, depois disso tudo, você coloca o Deshaun Watson de titular? Eu sei que o Shador Sanders não é grande coisa, ele teve uma interceptação, aliás, que o passo foi mais atrás do que deveria, tal, embora tenha tido uma campanha sólida para ganhar pontos e fazer o touchdown, mas essa é a mensagem que você quer passar para o seu vestiário? Um quarterback que não tá nem aí pra torcida, que não tá nem aí pra nada. Se eu sou jogador de Cleveland, eu tô batendo na porta da sala do Todd Monken, eu vou entrar e falar assim, e aí, irmão? Que palhaçada é essa? Cleveland Browns tinha que cortar esse cara. Cortar, e ele tem que ser banido, assim, de qualquer oportunidade, em qualquer outro time. Ah, mas você tá exagerando. Gente, não é a primeira ocorrência. Não é a primeira ocorrência. E aí o pior de tudo, que mais me... Que ele ainda abre... que eu sou filho de Deus. Sim, todos somos filhos de Deus, eu acho que a gente... Mas o Deshaun Watson, ele testa os limites do meu catolicismo. É difícil. E eu vou dizer que essa é a segunda versão desse vídeo que eu tô gravando, porque na primeira eu acabei falando coisas que eu acho que passaram um pouco do ponto, de tanto que essa situação me revolta. 5 de 12, 36 jardas. Esse é o Deshaun Watson. Fizemos todo o estrago que podíamos. Um beijo carinhoso para todos vocês. A gente volta com mais vídeos ao longo dessa semana. Essa semana vai ter muito vídeo, tá? Vem com a gente. E quinta-feira tem Cleveland Browns e New England Patriots. E se eu sou o Todd Monken, eu não coloco o Deshaun Watson nesse jogo, porque, assim, produzir prova contra si mesmo, tá? Conselho de bacharel aqui é produzir prova contra si mesmo. Na sexta-feira tem mais jogo também, tem Eagles e Patriots. Você também confere conosco no Sport TV. Na quinta eu estou com o EV. E na sexta estou com o Breno Monsef, tá bom? Beijo pra vocês e é isso, Tom. É realmente revoltante. Tchau.